Olá pessoal, para vocês que estão nos acompanhando na nossa plataforma digital, hoje iremos fazer uma apresentação a respeito da técnica anestésica que nós utilizamos basicamente para fazer as extrações dos terceiros molares superiores. Quando nós falamos em técnica anestésica, sempre existe aquela discussão entre nós utilizarmos uma técnica infiltrativa ou um bloqueio regional. Então, nessa apresentação que vocês vão ver a partir de agora, nós iremos discutir alguns tópicos. O primeiro tópico é justamente isso, é uma discussão a respeito dos benefícios de nós utilizarmos um bloqueio regional ou uma técnica essencialmente infiltrativa. O segundo tópico, nós vamos debater a respeito também da anatomia regional, que é extremamente importante que nós possamos conhecer a anatomia da área anestesiada para aí sim definir se nós partiremos para uma técnica de bloqueio regional ou uma técnica terminal infiltrativa. O terceiro tópico em si, nós vamos discorrer a respeito da técnica propriamente dita, mostrando alguns elementos anatômicos importantes para uma execução correta da técnica, um vídeo também clínico, ilustrativo, para você ter mais ideia, uma ideia mais ampla e mais clara de como executar essa técnica. Um quarto ponto é a respeito da área anestesiada. Então, para que nós tenhamos uma plena certeza de qual a área anestesiada naquela técnica escolhida, nós precisamos justamente conhecer a anatomia regional. E por fim, o último tópico, nós iremos falar a respeito das complicações que essa técnica pode provocar, principalmente quando nós realizamos um erro da técnica. Então, falando a respeito da diferença entre um bloqueio regional versus uma técnica infiltrativa. O primeiro ponto que nós temos que elencar aqui é justamente a composição da maxila. A maxila, ela é um osso extremamente poroso, ou seja, ela tem uma cortical fina e uma quantidade muito maior de medular do que o osso cortical. Ok, mas o que isso beneficia ou não a técnica? Ela vai beneficiar a técnica no sentido de que a dispersão anestésica ela vai ser mais eficiente e mais rápida em virtude justamente dessa composição óssea. Por esse motivo, é que a grande maioria das vezes, se você elencar uma técnica infiltrativa, você tem um sucesso muito alto na área anestesiada na maxila. Então, na maioria das vezes, se você observar, a técnica infiltrativa, sim, ela é muito eficiente. Entretanto, nós temos que lembrar aqui que nós iremos fazer um procedimento cirúrgico com acesso cirúrgico um pouco mais amplo, o que vai demandar que nós possamos ter uma área maior anestesiada. Então, quando nós pensamos numa área maior, nós temos sempre que pensar que nós temos que anestesiar um ramo do nervo, tá certo? E não o ramo terminal dele. Vou dar um exemplo aqui nessa imagem. Observem aqui que nós estamos realizando uma técnica de bloqueio do nervo infraorbitário, onde nós queremos anestesiar, por exemplo, o nervo alveolar superior anterior, para poder ter uma anestesia efetiva nos dentes 13, 12 e 11, ok? Então, o nosso alvo anestésico vai ser a divisão do nervo, a divisão do tronco nervoso. E aí nós pegaremos uma quantidade muito maior de nervos e uma área muito maior a ser anestesiada. Quando, por exemplo, nós temos como objetivo realizar a anestesia apenas do incisivo central, observe nessa área, o meu alvo anestésico é na porção terminal do nervo, ok? E assim nós conseguiremos trabalhar basicamente com uma anestesia efetiva numa pequena área. Por isso que nós chamamos de técnica terminal infiltrativa, ou seja, nós iremos bloquear o término do tronco nervoso e não a região aonde o nervo irá se dividir, que é essa imagem aqui, do alvo anestésico na área a ser anestesiada, que é na divisão do nervo. Tá ok? Então nós vamos lembrar assim, como nós vamos trabalhar
para extração do terceiro molar, nós sempre vamos levar em consideração a necessidade de realizar um bloqueio regional do nervo alveolar superior posterior. Observem esse corte numa visão do trajeto nervoso do nervo maxilar. Vocês observem que ele se divide antes mesmo de entrar na própria maxila. Então, o nervo alveolar superior posterior, ele tem um trajeto descendente diferente do trajeto do nervo que vai gerar a inervação, por exemplo, na região da pré-maxila. Então, o nervo alveolar superior posterior, como vocês estão observando aqui, ele vai adentrar na maxila e adentrar também ao seio maxilar através das foramínulas da tuberosidade. Mas e o que tem a ver isso com a minha técnica anestésica? Isso tem a ver que eu, sabendo a localização que esse nervo entra na maxila, eu consigo definir o alvo da deposição anestésica. Então, aonde que eu deverei depositar o anestésico para que eu consiga bloquear o nervo alveolar posterior superior? Nessa região mais superior, na região mais posterior da maxila. Observem que no trajeto do alveolar posterior superior, nós temos os ramos que estão inervando polpa, o nervo do terceiro molar, né? Polpa do segundo molar e também a polpa do primeiro molar, com exceção, em alguns casos, da raiz mesiovestibular. Então, nessa imagem, ela é muito ilustrativa e nos mostra realmente que a área de deposição do anestésico deve ser numa área mais superior e posterior da maxila para que você consiga ter uma efetividade do teu bloqueio regional. Entretanto, mesmo sabendo a posição da deposição anestésica, nós temos que conhecer o percurso que essa agulha vai enfrentar até chegar ao nosso alvo da deposição anestésica e também alguns reparos anatômicos que vão me nortear durante a infiltração anestésica. Então, nessa primeira imagem, nós conseguimos observar que existe a necessidade de você percorrer um trajeto mais longo para conseguir depositar o anestésico justamente nas foramínulas da tuberosidade, que é onde o nervo alveolar posterior superior vai adentrar na maxila. Essas duas outras posições, se você observar, a primeira delas é um trajeto muito curto, ou seja, não irá alcançar a área a ser depositado o anestésico, e a outra imagem, a primeira imagem, mostra que eu estou passando, estou indo muito posterior em relação à deposição do anestésico. Um detalhe importante nesses bloqueios regionais é a quantidade de anestésico que eu vou utilizar. Sempre que eu for elencar um bloqueio regional ao invés de uma técnica infiltrativa, eu consigo, com o bloqueio regional, anestesiar uma área maior, utilizando menos ou uma menor quantidade de anestésico. Então, lembrem bem, o bloqueio regional ele não funciona por inundação. O que é inundação? É você depositar um monte de anestésico ali, e aí sim, como a maxila é um osso poroso, você tem uma dispersão anestésica dando uma falsa impressão que a tua técnica está correta, ok? Veja, para a gente conseguir bloquear um nervo alveolar superior posterior, você consegue utilizar apenas um tubete anestésico, ou seja, 1,8 ml. Não há necessidade de você utilizar mais do que isso para ter efetividade na tua técnica, se você levar em consideração a todas as orientações para que você consiga realizar uma técnica correta. Essa segunda imagem que você está observando aqui está mostrando o quê? Está mostrando um outro reparo anatômico que é extremamente importante, que é o processo zigomático da maxila. Observe que o profissional nessa situação, o que ele está fazendo? Ele está palpando
está fazendo a palpação do pilar zigomático ou do processo zigomático da maxila. De que forma isso vai nos orientar? Vai nos orientar a realizar a punção da agulha mais posterior a esse elemento anatômico. Um terceiro ponto muito importante também na nossa técnica anestésica é observar a posição do processo coronoide na cavidade bucal do paciente. Por quê? Porque quando o paciente faz uma abertura muito grande da boca, o processo coronoide ele vai anteriorizar. E quando ele anterioriza, ele vai atrapalhar significativamente o caminho que eu vou ter que percorrer com a minha agulha até chegar à área de deposição anestésica. Observe nessa imagem que com o paciente com a boca completamente aberta, nós temos uma posição da coronoide basicamente numa região onde eu vou utilizar para fazer a punção anestésica. Então, conhecendo a localização anatômica das foramínulas da tuberosidade, conhecendo o local de punção para essa técnica que é o fundo de sulco, conhecendo a posição do pilar zigomático e conhecendo a possibilidade de que o processo coronoide da mandíbula possa me atrapalhar durante a minha técnica anestésica, eu já tenho aí basicamente um conhecimento geral sobre os reparos anatômicos para que eu tenha sucesso no bloqueio regional do nervo alveolar superior posterior. Quando nós falamos na área anestesiada, observem que essa técnica ela consegue nos promover uma anestesia da onde? De todas as estruturas dentárias, nervo, né? Polpa do dente, do terceiro molar, segundo molar, primeiro molar, com exceção da raiz mesiovestibular do primeiro molar, em aproximadamente 25% dos casos. Mas lembre, qual é o nosso objetivo aqui? É a extração do terceiro molar, né? Nós não vamos mexer no primeiro molar. Então, eu tenho também um bloqueio do muco periósteo e processo alveolar desde a distal do terceiro molar, sulcomolar, que é nessa área, até a mesial do primeiro molar. Essa área que está em amarelo aqui. Então, muco periósteo e processo alveolar também é anestesiado nessa técnica. A mucosa do palato é anestesiada? Não. Como vocês estão observando aqui, ó, nessa imagem azul, a mucosa do palato é inervada por outra estrutura nervosa e não pelo alveolar superior posterior. Então vamos lá, falamos do bloqueio, técnica de bloqueio versus infiltrativa, né? Falamos da anatomia regional, falamos da técnica anestésica em si, falamos da área anestesiada e agora vamos falar um pouquinho das complicações dessa técnica. Se obviamente nós realizarmos uma técnica de maneira incorreta. A primeira complicação importante é que se eu não levar em consideração a necessidade de angular de maneira correta a carpula em direção lateral e simplesmente fazer um trajeto reto da carpule com agulha, eu posso depositar o anestésico numa região próxima ao músculo pteregoideu lateral. E o que isso vai influenciar? Vai influenciar na dificuldade de abertura da boca do paciente durante o procedimento. Outra complicação importante é se eu aprofundizar muito a agulha, conforme eu mostrei naquela outra imagem, e depositar o anestésico além da foramínula da tuberosidade, eu posso naquela região tocar na artéria maxilar e promover um sangramento, que nada mais vai gerar do que um hematoma interno na cavidade bucal do paciente. Esse sangramento ou essa lesão na artéria, eu posso até mesmo não perceber durante a técnica anestésica, mas no pós-operatório, o paciente vai relatar um hematoma maior na área que foi anestesiada. Como que eu vou manejar isso? Primeiro, se for um bloqueio
do do músculo pterygoideu lateral, o paciente apenas vai ter uma dificuldade de abertura bucal e assim que a técnica, o bloqueio cessar, que é em torno de 2 a 3 horas, ele já começa a ter um movimento melhor da cavidade da abertura bucal. E o hematoma não tem o que fazer, é apenas resolver isso com o tempo. Então, basicamente, em 7 a 10 dias, esse hematoma está resolvido. Então, vamos lá. A técnica anestésica que nós conversamos agora, ela tem a capacidade de bloquear terceiro molar, segundo molar e primeiro molar. Polpa, processo alveolar, mucoperiósteo até a mesial do primeiro molar, ok? Então aí eu já tenho a área que nós iremos trabalhar para realizar a remoção do terceiro molar superior. Vocês vão acompanhar conosco agora uma parte técnica, um vídeo técnico intrabucal a respeito dessa técnica do bloqueio regional do alveolar superior posterior. Então, uma coisa que nós podemos realizar é, com o cabo do espelho, localizar inicialmente, vou dar um pause aqui para vocês verem melhor, localizar inicialmente o processo zigomático da maxila. Tá? Então, o processo zigomático da maxila está bem nessa região aqui, próximo ao primeiro molar superior. Então, com o cabo do espelho, você vai tocando e vai sentindo uma região mais rígida. E você vai indo para posterior, para distal. Observem agora como o cabo do espelho vai cair num vazio. Essa é a região do ponto de punção que você deve fazer com a tua agulha. Então, fundo de sulco, tá? Que é a divisão entre a mucosa jugal e a mucosa alveolar, bem nessa área, utilizando como referência a raiz distal do segundo molar. Você vai introduzir levemente a agulha e vai lateralizar a carpule, como vocês vão conseguir observar no vídeo, fazendo basicamente um ângulo de 45 graus em relação ao plano oclusal. Então você vai introduzindo a agulha e lateralizando a carpule a ponto de você conseguir chegar de maneira correta. Olha só, olha o movimento que eu estou fazendo com a carpule. De maneira correta na área alvo para a deposição do anestésico. E você vai injetando lentamente. Lembrem sempre o seguinte: o tempo de ação para que o anestésico comece a bloquear o nervo vai em torno de 3 a 5 minutos. Tá? Então, o que sempre eu levo em consideração? Faça uma injeção lenta. Uma injeção durante mais ou menos 1 minuto. Que não vai adiantar você injetar o anestésico de maneira rápida se você vai ter que aguardar o tempo de bloqueio desse nervo, que é de 3 a 5 minutos. O que mais dói e gera uma sintomatologia dolorosa no paciente na técnica anestésica não é a punção. Também é, mas o que mais gera dor é uma infiltração rápida do anestésico, porque esse anestésico ele vai promovendo a expansão do tecido. Então lembre sempre o seguinte: faça uma punção vagarosa e também de maneira lenta a deposição do anestésico. Então nós vamos depositando o anestésico lentamente, com um volume de aproximadamente 1,8 ml, ou seja, um tubete. Você vai aguardando a finalização dessa inserção do anestésico e você vai tirar lentamente a agulha. Ok? Observe que o ponto de punção, olha ali, ó, é na região do fundo de sulco. Não tanto para central, para medial, mas sim um pouco mais lateral. Isso que é importante você sempre lembrar. Não vai haver uma área de isquemia muito grande, por quê? Porque eu estou fazendo bloqueio regional e não uma técnica infiltrativa. Se eu faço uma técnica infiltrativa, por exemplo, na área do central aqui, ó, eu consigo observar uma isquemia mais ampla porque a área de concentração do anestésico é uma área mais constrita. Então, pessoal, vamos recapitular aqui a partir de uma imagem de um biomodelo as estruturas anatômicas importantes para eu conseguir realizar uma técnica correta. Observem aqui, então, a apófise coronoide da mandíbula.
E essa posição que está a apófise coronoide é basicamente a posição em que um paciente vai apresentar durante a abertura de boca. Então, observem que ela se projeta bem para frente, tá? O que vai limitar, em alguns casos, nós realizarmos o trajeto da agulha de maneira correta. Mas se isso acontecer, o que eu devo fazer? Eu devo sempre pedir para o paciente deixar a boca entreaberta para essa técnica e nunca abrir a boca totalmente. Existem alguns casos ainda que nós podemos levar em consideração a solicitação de que o paciente faça uma lateralização da mandíbula. Então, ele faça um movimento para lateral, fazendo uma excursão lateral, o que vai afastar a posição da apófise coronoide em relação à maxila. Observem ali naquele ponto preto, nesse primeiro ponto preto, seria realmente a posição da raiz distal do segundo molar, que é, ou que vai ser, uma referência para eu conseguir fazer o meu ponto de punção. Então, levo em consideração raiz distal, fundo de sulco, mais na região superior, para eu fazer primeiro o ponto de punção, ok? Aqueles outros dois pontos que eu sinalizei lá na região posterior são as foramínulas da tuberosidade. Lá seria o alvo anestésico, onde eu vou depositar o anestésico. Observem anatomicamente qual é a morfologia da maxila. Então, a maxila ela é basicamente como se fosse uma parábola, né? Então, nessa região mais anterior, a maxila é mais aberta, e lá na região posterior, a maxila vai fechando para medial. Ou seja, se eu utilizar uma trajetória reta da agulha, fazer esse movimento aqui, ó, ok? Eu vou depositar o anestésico num local bem longe da posição das foramínulas da tuberosidade, ok? Então, lembrem, eu não posso entrar paralelo ao plano oclusal. Se eu continuar paralelo ao plano oclusal, observem lá, ó, vai ficar totalmente fora da minha área-alvo. Tá? E eu posso aqui fazer aquela complicação técnica que é o bloqueio do anestesia do nervo, do músculo pterygoidal lateral. Tá certo? Então, aquela movimentação de você jogar para lateralmente a carpule é justamente para eu conseguir fazer essa curvatura da maxila. Tá certo? Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Geralmente, então, nós fizemos já o ponto de punção lá no fundo de sulco. Olha a raiz distal lá. Tá certo? E já lateralizo a carpule. Por quê? Porque quando eu faço a lateralização da carpule, eu vou conseguir chegar com a agulha lá nas foramínulas da tuberosidade. Tá certo? Olha lá, ó. Que é basicamente o ponto de deposição do meu anestésico. Ok? Dessa forma eu consigo depositar o anestésico de maneira correta, justamente no local que eu vou precisar bloquear, que é a entrada do nervo alveolar superior posterior na maxila. Ok? Geralmente, como eu faço? Eu não faço o início da punção de forma paralela ao plano oclusal, eu já entro em 45 graus para facilitar o bloqueio. Tá certo? Uma outra pergunta que geralmente as pessoas fazem. Eu vou utilizar uma agulha curta ou uma agulha longa? Eu tenho preferência para utilizar a agulha curta. Não a extra curta, a curta. Por quê? Porque do canhão até a ponta da agulha, eu tenho aproximadamente 20 milímetros. E o percurso, o trajeto que eu vou percorrer desde o fundo de sulco até o ponto de deposição do anestésico, gira aproximadamente de 17 milímetros. Então, eu não preciso fazer a introdução
total da agulha. Eu consigo, com 17 milímetros, que é aproximadamente aqui nessa região, chegar até o meu ponto alvo de deposição do anestésico. Eu não recomendo que você insira a agulha até o canhão. Por quê? Porque se houver uma fratura da agulha, você não consegue removê-la de dentro do tecido. Se eu tenho uma sobra de aproximadamente 3 milímetros para fora do tecido e houver uma fratura, eu pego uma pinça hemostática e removo a agulha. Perfeito? Então essa é basicamente as manobras que eu tenho que realizar na técnica do bloqueio do alveolar superior posterior, tá? E também os reparos anatômicos que eu preciso observar para que eu tenha um completo êxito dessa técnica anestésica.